Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de maio, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Rosa Venerini. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, a comemoração de Santa Domitila, mártir, que era sobrinha do cônsul Flávio Clemente, na perseguição do imperador Domiciano, acusada de ter renegado os deuses pagãos, pelo seu testemunho de fé em Cristo foi deportada com outros fiéis para a ilha de Ponza, onde sofreu um longo martírio. Morte entre o século I e II. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, os santos Flávio e 4 companheiros, mártires. Morte no século III e IV. Em Le Mans, na Gália, hoje na França, São Senerico, diácono e monge, que, depois de visitar os sepulcros dos santos Martinho de Tours e Julião de Le Mans, passou a vida em solidão e austeridade. Morte no século VII. Em Beverley, na Nortúmbria, na atual Inglaterra, o passamento de São João, bispo de Escham e depois bispo de York, que associou excelentemente o ministério pastoral com a oração solitária e, renunciando à função episcopal, passou o resto da sua vida no mosteiro que fundara neste lugar. Morte no ano 721. No mosteiro de Nedenburg, na Baviera, região da Alemanha, a beata Gisela, que, casada com Santo Estevão, rei da Hungria, ajudou o esposo na obra da propagação da fé e, depois da morte do rei, privada de todos os seus bens e exilada da corte real, se recolheu neste mosteiro, do qual foi depois abadesa. Morte no ano 1060. Em Kiev, na Ucrânia, Santo Antônio, eremita, que seguiu no mosteiro das grutas a vida monástica que aprenderá no Monte Athos. Morte no ano 1073. Em Cremona, na Lombardia, região da Itália, o beato Alberto de Bérgamo, agricultor, que suportou pacientemente as repreensões da esposa por causa da sua grande liberalidade para com os pobres, e obrigado a deixar as terras, viveu na pobreza como irmão da penitência de São Domingos. Morte no ano 1279. Em Gênova, na Itália, Santo Agostinho Rosselli, presbítero, que, para a formação das jovens,
Fundou a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Morte no ano 1902. Em Turim, cidade da Itália, o beato Francisco Pagliari, presbítero do Instituto Cotolengo, que se dedicou aos pobres e aos enfermos na pequena casa divina e ao ensino, distinguindo-se pela sua afabilidade e paciência. Morte no ano 1939. Santa Rosa Venerini, virgem e fundadora das Mestras Pias Venerini. Nascida em Viterbo, Itália, no dia 9 de fevereiro de 1656. Dotada de inteligência e sensibilidade não comuns, Rosa tinha diante de si as escolhas possíveis à mulher do seu tempo, o matrimônio ou a clausura. Contudo, ela privilegiava as escolhas corajosas, para além dos modelos tradicionais, e na sua interioridade sentia a necessidade de uma alternativa que fosse vantajosa para a sociedade e para a Igreja, mas não conseguia identificá-la. Porém, Deus permitiu que Rosa Venerini vivesse um conflito, bem humano. Um jovem apaixonado queria desposá-la, mas o seu desejo era consagrar-se a Deus. No outono de 1676 entrou como externa no mosteiro dominicano de Santa Catarina, para conhecer a vida claustral. Em virtude de tristes acontecimentos na família, morte do rapaz pretendente a desposá-la e de seus pais, ocorridos entre 1677 e 1680, teve que regressar à casa. Tendo ficado sozinha em casa com o irmão Horácio, começou a convidar as jovens e as senhoras da vizinhança para a recitação do rosário. Deu-se conta da pobreza espiritual e cultural difundida na população e compreendeu a necessidade de uma missão mais elevada, ou seja, a urgência de dedicar-se à instrução e à formação cristã das jovens, com uma verdadeira escola. Um padre jesuíta, Ventuar Bandinelli, percebendo a sua vocação natural para a religiosidade e para o ensino, abre-lhe as portas da vida religiosa. Rosa não perdeu a oportunidade e deu o primeiro passo, indo viver em comunidade. A 30 de agosto de 1685, com a aprovação do bispo de Viterbo, Carde Urbano Sacchetti, junto de mais duas amigas mestras, professoras, cria a primeira escola pública primária para crianças na Itália em 1685. Estava iniciada a sua grande obra. Porém, as oposições não tardaram a aparecer. Alguns padres acharam que a obra de Rosa agredia sua autoridade no ensino religioso. Os nobres se posicionavam contra o ensino gratuito dos pobres. Rosa enfrentava uma batalha em nome de Deus e de um ideal. Felizmente, o bispo de Montefiascone intervém e a convida para fundar em sua diocese uma nova escola. Para lá Rosa Venerini se dirige, junto de uma colaboradora muito especial, a futura Santa Lúcia Filippini. As escolas, então, se expandem e chegam a muitas cidades, inclusive a Roma. Mas os problemas apareceriam novamente. Rosa tem de enfrentar discussões dolorosas, ambições e divisões dentro de sua própria instituição, problemas provocados pela inveja e ganância às pessoas. Em 1714 escreveu e publicou um livro intitulado Relazioni degli esercizi che si praticano in Viterbo nelle scuole destinati per istruire le fanciulle nella dottrina cristiana, com a finalidade de obter das autoridades eclesiásticas a aprovação do seu método educativo. Em 1716, uma visita do Papa Clemente XI foi o reconhecimento do valor de sua obra. O apoio do Papa foi um fator importante para o desenvolvimento de sua instituição, que na época não era uma congregação, e, agora, é chamada e Mestras Pias Venerini. O fim de sua vida foi marcado por uma doença que a consumiu por 4 anos. Rosa veio a falecer no dia 7 de maio de 1728, com grande fama de santidade, depois de ter fundado 50 escolas. Em 1909, é fundada a primeira casa nos Estados Unidos. O reconhecimento canônico para essas professoras chegou apenas em 1941, quando, finalmente, se tornam uma congregação. O Papa Pio XII, de venerável memória, bem-aventurada Rosa Venerini em 1952, quando a congregação já operava em muitos países do mundo todo. Suas relíquias estão guardadas na capela da Casa-Mãe da Congregação em Roma. Em 15 de outubro de 2006, o Papa Bento XVI, na Praça de São Pedro, canoniza Rosa Venerini.